Oi, tropa, meu nome é Thalia, sou natural do Tocantins, resido em Boa Vista, Roraima há 24 anos. Sou irmã de 5 irmãos, 4 mulheres e um homem. E filha de pai e mãe, vivo, glória a Deus. Eu já vou contar um pouco pra vocês de como minha infância, né, até quando eu cheguei pro tráfico. Eu fui presa 2 vezes no artigo 33, sou ex-presidiária, reincidente, ainda sou presa, né, do semiaberto harmonizado. Quando eu era adolescente, eu até tinha uma vida... Nunca tive uma vida estável, mas eu tinha uma vida mais ou menos. Meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava também. E a gente tinha uma vida mediana. Na época, só meu pai trabalhava. Ele trabalhava na fábrica Coema. Ele era da limpeza, né? Trabalhava em serviços gerais. E aí, ele era gari. E numa manhã de carnaval, ele foi fazer uma limpeza naquelas... onde fica aquelas plantas na rua, ele foi fazer a limpeza nesse jardim. Uma mulher bêbada invadiu o jardim e atropelou ele, onde ele ficou sem andar. E quando ela atropelou ele foi demitiram ele e ele ficou muito tempo sem andar. E eu levava ele pra fazer as fisioterapia, pra lá e pra cá, né? Até que ele foi recuperando. Eu lembro quando eu ia levar ele, eu ficava sentada lá fora. Eu escutava os gritos dele na banheira de gelo, que tinha uma banheira de gelo, e aquilo me assustava. E aos poucos ele foi recuperando os movimentos, só que ainda não dava pra trabalhar e ninguém contratava uma pessoa inútil. E aí minha mãe começou a trabalhar numa fábrica de sabão, né? Ela trabalhou muito tempo lá e com o tempo ela virou cristã, né? E ali ela sofreu muita coisa, porque quando ela virou cristã eles eram, como que fala? Marfins, acho que é marfins, que não gosta muito de cristão, né? E aí ela era muito destratada. Eu lembro que quando a minha irmã fez aniversário de 15 anos, a gente tinha uma tia que tinha um dinheirinho, né? E aí ela quase nunca falava com a gente, mas no aniversário dela fez questão de dar um cordão. Ela deu um cordão bem fininho de ouro. Então, cara, aquilo ali foi a coisa mais cara que a gente já teve. E aí a minha mãe sempre falava, guarda, que a gente vai guardar com muito carinho, que é pra ajudar pra tua faculdade quando tu tiver maior. E eu sei que a minha irmã, ao colocar, né, dormiu com o cordão deslocou um negocinho e ela teve que levar pra consertar. E ela ia consertar porque esse cordão ela já tava garantindo pra faculdade dela, porque nós não teria condição de comprar um daquele. E aí ela levou pro trabalho, né, botou no armário dela no trabalho. O que fizeram? Ninguém respeitava ela. Roubaram do armário dela o próprio cordão que ela tinha, tipo, pra ela fumbar, que ela veio e contou, falou que ela poderia juntar muito dinheiro e poder comprar naquela época um cordão de ouro. Só que a gente ia passar ainda mais fome, né? Então ela optou por não comprar, minha irmã ficou muito triste, mas já foi, né? Esquece isso. E aí depois de um tempo, minha mãe também foi demitida, né? Demitiram ela. Pagaram o mínimo dos direitos, sendo que ela passou 10 anos na empresa e pagaram o mínimo dos mínimos. Eu acho que, se eu não me engano, na época ela recebeu 10 mil. Ela trabalhou 10 anos e recebeu 10 mil. Mas pra gente era muito, né? Tava bom, melhor do que nada. A gente sempre levou assim, melhor do que nada. Hoje paramos por isso, glória a Deus. E desde então eu sempre via uma vida difícil, sem pai e mãe, sem trabalhar e a dificuldade apertando. Eu comecei a sair, comecei a ir pra rua, via o quanto todo mundo tinha, a gente não tinha. Sendo que na infância tinha sido um pouco mais pior, né? E já na adolescência era mediano. E aí eu comecei a sair pra rua com amizades erradas, ir pra praça, ir pra outros lugares. E fui me envolvendo com gente errada e aí eu decidi que eu queria uma vida melhor. Que eu não queria viver aquilo ali, eu queria mais. E aí eu comecei a ir pro mundo do crime, né? Que foi quando eu entrei pro tráfico. Comecei a vender droga pra trazer uma melhora. No começo eu só fui fazendo dívida, porque eu não sabia administrar a questão de pegar, de vender, de pagar. E perdia muito quando eu não vendia fiado e era pino atrás de pino. Até eu aprender, né? E aí fui vendendo. Deu uma melhora, porque eu trazia comida pra dentro de casa. Mas hoje em dia eu me arrependo muito, né, de tudo que eu fiz. Eu sou tento mudar cada dia mais, né? Tô me tornando uma nova pessoa. Não posso falar que mudei da noite pro dia, porque a gente sabe como que é o ser humano, né? E aí eu fui pra rua, né? Meu pai não queria ir em casa pra não tá... Ele não aceitava, né? Então eu fui pra rua. Entre meu pai e as drogas, eu preferi vender droga na rua, porque ele não aceitava minha droga, então ele não me aceitava. E aí eu fui pra rua, né? Viver por mim e sempre ir em casa, levar o de comer, levar o da mistura pra eles, porque não tinha uma renda, não tinha nada. E vivi muito tempo nisso, né? E hoje o que eu digo pra vocês é que ainda não acabou. Enquanto a vida é esperança. Teve gente que não teve a mesma sorte, morreu, ficou paraplégico, perdeu família, perdeu tudo por estar em envolvimento numa coisa errada.
Se você tem chance de parar hoje, de mudar, seja uma pessoa diferente, tem muitas portas que se você for atrás e meter o pé, ela vai abrir. Mas se você ficar parado ou pegando qualquer portazinha barrela, você vai só acabar na pior. Então eu digo pra você que o crime não compensa, escute a voz da experiência. E eu desejo a você sucesso, assim como eu estou tendo, pra honra e glória do Senhor. Amém. Fala, tropa! Depois eu vou contar pra vocês um pouco de... Eu posso contar trajetoriamente. Se você quiser, já deixa assim... Conta aí, Thalia, eu quero.